No Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso completou no sábado um ano à frente da presidência da Corte. Em entrevista publicada hoje ao jornal Valor Econômico, o ministro afirmou que ao terminar o seu mandato daqui a um ano, espera deixar como legado, abre aspas, a total recivilização do país, fecha aspas. Para cumprir a meta, Barroso defende o fim do que chamou de pontos de tensão, como o término de inquéritos capitaneados pelo ministro Alexandre de Moraes, como o do 8 de janeiro, o das milícias digitais e também o das fake news. De acordo com o presidente do tribunal, a expectativa é de que depois das eleições, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, terá condições de definir o que será arquivado e quem será denunciado. Barroso reconheceu a demora nos processos, mas argumentou que o Supremo desempenhou o papel decisivo de enfrentar o que classificou como radicalismo da extrema-direita. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Estamos começando aí mais uma semana, último dia do mês de setembro, Ana. Curioso que na última sexta-feira aqui no Sem Filtro nós repercutimos uma entrevista do ministro Barroso que ele concedeu à CNN, endossando as decisões do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que as ordens, que as decisões do ministro refletem o sentimento coletivo da Suprema Corte. Comentamos muito isso e hoje então nós trazemos a repercussão de mais uma entrevista. Eles gostam de falar aí bastante fora dos autos. Agora ao jornal Valor Econômico, ele fazendo aí um balanço, ele que está à frente, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ainda tem mais um ano na cadeira de presidente da Suprema Corte. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite, Paula. Que bom começar a semana com vocês. Boa noite, Piotto, Silvio, mestre Augusto e nossa audiência começando a semana com a gente. Paula, vou até colocar os meus óculos aqui, porque como a palavra que ele usou, a total recivilização do país. E aí vem depois aquele papo todo, né? As platitudes todas sobre extrema direita. O Supremo desempenhou um papel decisivo de enfrentar o radicalismo da extrema direita. O problema, Paula, é que esse tipo de discurso não se conecta com absolutamente ninguém, a não ser a extrema esquerda que escuta esse tipo de bobagem, compra esse tipo de bobagem, repete esse tipo de bobagem, exatamente porque não tem mais nenhuma conexão com a população, com a vida real das pessoas, com o cotidiano das pessoas, com as pessoas de carne e osso, com as pessoas que querem uma economia saudável, com as pessoas que querem um ordenamento jurídico respeitado, a Constituição respeitada. Então, já que eles não têm mais essa conexão com o mundo real das pessoas normais que querem acordar de manhã, tomar o seu café da manhã, ir para o trabalho, voltar, estar com a sua família, descansar no final de semana, eles não têm mais conexão com o Brasil das pessoas de bem. E aí tem que ficar alimentando isso tudo, Paula. E, na verdade, olha, eu sei que é segunda-feira, mas esse tipo de discurso é muito cansativo. Já cansou. As pessoas não prestam mais atenção nisso, porque as pessoas querem uma nação que progride, que respeita suas leis, independentemente, né, do lado que esteja ali no alvo das leis, se alguém de esquerda, de direita, de centro, que as leis sejam apenas respeitadas, que ninguém esteja acima das leis, mas que ninguém esteja abaixo das leis também. Então, Paula, de novo, é um discurso para uma bolha hedonista, narcisista e que já há muito tempo fala sozinha. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. O que você destaca aí de mais essa entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso? E aí ele cita, inclusive, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele diz que a expectativa é que depois das eleições
o PGR, Paulo Gonet, vai definir se esses arquivos, se esses inquéritos serão arquivados e quem eventualmente ele vai denunciar ou não. Agora, vale lembrar, né, Piotr, que lá em 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já havia se manifestado e pedido o arquivamento do inquérito das fake news quando foi aberto, porque considerou ilegal e inconstitucional. Resta saber se Paulo Gonet disser ou avaliar que esses inquéritos devem ser arquivados, o que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes a respeito? Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Ana, a todos que nos acompanham. A Raquel Dodge chamou também de Tribunal de Exceção o Supremo Tribunal Federal. O que o advogado Luiz Roberto Barroso, se fosse advogado de dessas pessoas que estão nesses inquéritos, diria, por exemplo, da conduta do ministro Alexandre de Moraes? Ele consideraria que está sendo julgado o cliente dele no foro adequado? Ele consideraria, por exemplo, que a PGR faz o trabalho institucional dela ou que não? Que hoje se tornou um aliado do Supremo Tribunal Federal. No caso, por exemplo, desta moça que escreveu Perdeu Mané, a Débora dos Santos. A frase Perdeu Mané, todo mundo sabe, é do Barroso, dita lá em Nova York, e ela foi lá e escreveu isso na Estátua da Justiça, na Temis, em frente ao Supremo Tribunal Federal, com um batom que já está limpo já, não tem mais nada, mas enfim. Agora, o que, por exemplo, diria o doutor Barroso, advogado, se fosse advogado desta menina, a Débora dos Santos, que demorou a ter uma denúncia, nesse momento não tem o benefício que é entendido pelo Supremo como regra, se há crianças, filhos, ou seja, com menor de 12 anos, a prisão automaticamente vai quase automaticamente para provavelmente em casa, pode responder em casa, domiciliar, não a preventiva como ela está e continua presa, enfim, como se fosse uma traficante. Ah, não, traficante não. Já tem casos de mulher traficante que está respondendo também em liberdade ou em prisão domiciliar. Mas vamos lá. O Barroso, por exemplo, chama de recivilização, né? Países civilizados, e o doutor Barroso sabe disso, cumprem a Constituição, seguem a regra jurídica, não aceitam essa excrescência, que inclusive o ministro Barroso é um defensor desse novo constitucionalismo, porque o novo constitucionalismo é uma falácia apenas para que ministros do Supremo e juízes julguem a lei de acordo com a conveniência, a Constituição de acordo com a conveniência e o momento. Não, a Constituição tem regra, ela não é principiológica, ela tem regra. Liberdade de expressão é uma regra. Ministro do Supremo não pode se achar constituinte. E, por fim, eu vou só na primeira resposta. A pergunta do valor: há espaço para o Supremo Tribunal Federal aprovar um código de conduta diante de todos os excessos de ministro? A resposta que eu chamaria de frugal do ministro Luiz Roberto Barroso. O maior código de ética que há no Judiciário é o do Supremo. Absoluta transparência com que a gente julga e com que a vida dos ministros é acompanhada pela imprensa. Não há nenhum judiciário em nenhum lugar do mundo que sofra o tipo de controle que o judiciário brasileiro sofre. As pessoas sabem todos os lugares aonde eu vou, sabem até se eu estou namorando ou não. Nada mais lamentável do que essa resposta.